Outros passaram algum tempo na igreja hoje, ouvindo uma ou talvez todas as 7 palavras da cruz. E eu me pergunto o que os participantes realmente entenderam e o grande mistério. Pois somos informados de que quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Quando eles chegaram ao lugar chamado Caveira. Onde é e que horas? Não podemos fixar a cruz no tempo nem localizá-la no espaço. E é um grande erro de interpretação ignorar o caráter total da natureza sobrenatural da crucificação. Na verdade, todos os grandes acontecimentos da vida de Jesus Cristo. Deixe-me compartilhar com você minha experiência pessoal para mostrar que você não pode localizá-lo no espaço e não pode corrigi-lo no tempo. Lembre-se, ele está apenas cumprindo as Escrituras e as Escrituras são o Antigo Testamento. Passamos agora para um salmo, o Salmo 42 que foi escrito centenas de anos antes. Se você não ouviu cada um dos inaudíveis, você não pode datar. Começa. Assim como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma procura e tem sede de Deus, do Deus vivo. Agora, disse ele, lembro-me destas coisas, quando fui até a multidão e os conduzi em procissão até a casa de Deus, uma multidão sendo testada por Deus. E deixe-me compartilhar com você minha própria experiência com esse salmo e você tenta fixá-lo no tempo ou localizá-lo no espaço. Nesta noite em questão, eu estava liderando uma multidão enorme, uma multidão alegre, uma multidão muito festiva, uma multidão enorme, e conduzindo-os para a casa de Deus. E enquanto caminhávamos dessa maneira alegre, uma voz soou do espaço sideral. E a voz disse: E Deus caminha com você. Uma mulher ao meu lado, à minha direita, questionou a voz. E ela disse: Se Deus caminha conosco, onde Ele está? E a voz respondeu: Ao seu lado. Ela olhou para a esquerda e olhou para meu rosto, e ficou histérica. Ela achou isso tão engraçado. Então, novamente, ela se dirigiu à voz e me disse: Neville é Deus. E a voz respondeu: Sim, no ato de acordar. Então a voz falou nas profundezas de mim mesmo e ninguém a ouviu, exceto o orador. E a voz me disse: Eu me deitei dentro de você para dormir. E enquanto dormia, tive um sonho. Eu sonhei. E eu sabia exatamente qual seria o final daquela frase. Ele está sonhando que ele é eu. Mas fiquei tão emocionado com a voz falando nas profundezas do meu ser que comecei a retornar a esse nível. Quando voltei, minha mão, minha cabeça, o lado direito e as solas dos meus pés foram atingidos por um vórtice. Foi um vórtice, um vórtice, um vórtice, um vórtice, e cada pé um vórtice. Agora, quando isso aconteceu, o teste foi aprovado. Eu me deitei dentro de você para dormir. E, como eu disse, eu sonhei um sonho. Agora começa, dessas coisas eu me lembro. Se bem me lembro, então foi aprovado. Como Paulo afirma: Já estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não eu, mas Cristo que vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então ele declarou: De agora em diante, não reconheço ninguém do ponto de vista humano. Embora uma vez eu tenha reconhecido Cristo do ponto de vista humano, não o reconheço mais. Paulo, longe do lado moribundo, ninguém apoiou mais sua visão do que Paulo. Mas Paulo sabia que tudo era sobrenatural. Quando agradou a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. O drama é um drama sobrenatural que acontece na alma do homem. No início dos tempos, ocorreu a crucificação. Foi quando Deus se tornou como nós somos para que possamos ser como Ele é, Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. E isso foi no princípio de Deus. Essa foi a crucificação.
A crucificação é na verdade Deus se tornando homem. É assim que falamos de Belém, é o homem se tornando Deus. Você não pode namorá-los. Mas nós namoramos com eles, bem, por motivos religiosos. E hoje falamos da Sexta-feira Santa como um dia. Na verdade, separamos o antes e o depois. Quando a Sexta-feira Santa acontecia no início dos tempos, Belém acontece a qualquer momento. Quando chegar, acontecerá de repente, inesperadamente. Ninguém saberá quando ele nascer dentro de você e você se tornar Deus. Mas quando ele me disse: E enquanto sonhei um sonho. Eu sonho, e sabia exatamente o que ele iria sonhar. Ele está sonhando que é eu. E quando o sonho da vida acabar, eu despertarei como sonhador. Mas então ele está acordado e eu estarei acordado como aquele que me amou tanto que realmente se tornou e tomou sobre si todas as fraquezas e todas as limitações do homem. E eles são desconhecidos. Então, este dia é chamado de Sexta-feira Santa. Você não pode namorar. Qualquer tentativa de datá-lo e ignorar o caráter totalmente sobrenatural do evento chamado crucificação e tentar explicá-lo de alguma forma naturalista é um trabalho em vão. Deus realmente se tornou aquilo que você é e ele está sonhando com sua vida. Então, o sonhador que existe em você é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. O homem é todo imaginação. E Deus é homem e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus, o corpo divino de Jesus. Esse é o corpo divino. E dentro de nós o encontramos de manhã, ao meio-dia e à noite pelo mau uso de nossa imaginação. Então, aqui a vida sofrida da qual eles falaram hoje, e todas as declarações que a sua fé disse hoje, são tiradas do Antigo Testamento. Os 2 primeiros são de Lucas, o 3º de João e o 4º de Mateus. Depois voltamos para John para mais 2. E então terminamos com Lucas. Então, no começo, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Ninguém realmente sabe ou pode concordar. E o poder está colocando-o na fornalha e sofrendo com ele. Porque enquanto você sofre, se você não tivesse imaginação, você não poderia sofrer. Remova a imaginação e você poderá se cortar em pedaços e não poderá sofrer. Então, Deus no homem é aquele que sofre. Na verdade ele sofre tudo o que o homem pensa que só ele sofre. Então, alguém vai me dizer: não é Deus quem sofre no meu caso. Estou sentindo a dor. Eu disse: quem? Se estiver, porque esse é o nome dele, esse é o nome de Deus para todo o sempre. Vá até o povo e diga: eu te enviei. Pois este é o meu nome por todas as gerações. Não há outro nome que ele tenha. Então, no Evangelho de João, é sempre: eu sou. Ao longo de todo o Evangelho, ele afirma que eu sou a porta, eu sou o pastor. Eu sou a videira. Eu sou a água verdadeira, a água viva. Todas essas coisas das quais o eu sou está falando, e que estão todas no homem. Então, aqui nesta noite, milhões de pessoas celebraram este dia e pensaram que prestaram um serviço a Deus, o que está certo. É bom fazer algo dessa natureza. Então, eles saíram e passaram 1 hora, 2 horas, e passaram 3 horas, e ouviram essas palavras da cruz e pensaram que a interpretação dada pelo ministro era a interpretação. A palavra simples, uma palavra falada não é uma palavra, mas uma frase completada. Poderia ser apenas: o mais curto é tenho sede. Bem, isso foi tirado do Salmo. No final, citando agora o Salmo 31, mas foi colocado na boca de Jesus na cruz. E ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O versículo completo do Salmo 31 é: Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu redimiste, ó Senhor, Deus fiel. Ele disse:
Eu vim apenas para cumprir as Escrituras. E todas estas palavras na cruz são tiradas do Antigo Testamento. Essas coisas das quais me lembro, posso contar quando aconteceu comigo, a memória voltou. Caminhando naquela procissão até a casa de Deus, a memória voltou. Mas quando isso aconteceu? Nem na terra, nem aqui. O que ela disse para vós? Se ele caminha conosco, onde ele está? Quando a voz respondeu: ao seu lado? E quando ela ficou histérica, olhando para o meu rosto, de quando foi e onde foi? Você não pode consertar isso no tempo e não pode localizá-lo no espaço. Mas posso dizer-lhe que aconteceu, no que me diz respeito, num sentido objetivo, todos eles parecem objetivos para mim. E a voz foi objetiva, até o fim, porque todos ouviram a voz. Ela ouviu e pôde questionar a voz. No entanto, no final, quando falou apenas de dentro de mim, eu me deitei dentro de você para dormir. Uma decisão deliberada da parte de meu Pai, e o propósito de deitar-se em mim para dormir é transformar-se em Deus Pai. Esse é o seu dever e para isso ele me colocou na fornalha. Eu tento você nas fornalhas da aflição, para meu próprio bem eu faço isso. Para meu próprio bem. Não darei minha glória a outro, e glória e eu somos idênticos nas Escrituras. Farei com que minha glória passe diante de mim e quando eu passar. Então, ele identifica a glória com o eu. Então, perdoe-me ele mesmo, que é a sua glória, ele tem que me provar nas fornalhas da aflição. E assim, eu passo pelo inferno na sombra. E quando ele acorda, então eu acordo como aquele que tanto me amou, que se entregou por mim. Então, esta é a grande história que aconteceu, não aconteceu, mas quero dizer que celebramos hoje como tendo acontecido há 2000 anos. E não é nada disso. Este é o drama eterno que está sempre acontecendo. Algo a ser feito absoluta e continuamente sem datar. Você não pode namorar. Não tem nenhuma referência ao tempo, nenhuma referência a qualquer coisa que esteja acontecendo aqui. Está sempre acontecendo. E então, esta noite, dois, ou talvez todos vocês, quem sabe, será da vontade dele esta noite que ele se desdobre dentro de você e se revele como você. Então é a vontade dele, mas ninguém pode conquistá-la. Ninguém pode forçá-lo. Chegará e vocês verão quando o Pai se revelar. Quando as pessoas dizem: eu vi Deus, você não vê Deus, Deus se faz ver. Você nunca vê. Ele se manifesta. Se depois de todo o desenrolar interior, os poucos que me veem desvelado, não é porque se depararam comigo e me pegaram de surpresa. Foi minha escolha deliberada me fazer ser visto. Depende inteiramente de mim me manifestar depois que tudo se desenrolar dentro de mim. Você não pega ninguém de surpresa. Eu te fiz uma promessa. Vou manter essa promessa. Limitei-me a pelo menos uma dúzia e já me fiz ver 2 vezes, mas você não me pegou de surpresa. E assim, quando esses eventos se desenrolam na alma do homem, é Deus se revelando, porque nos é dito: desperta. Por que você dorme, ó Senhor? Acordado. Não nos rejeite para sempre, mas Ele nunca rejeitará você. Mas parece tanto tempo quando você está ansioso. Agora voltamos ao Salmo 42. Ele compara o pequeno servo, agora o servo não é coração, é o pequeno servo, coração, como o servo suspira pelos riachos das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Agora dizemos às pessoas o mesmo sobre a fome no mundo. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando essa sede é sentida, nada neste mundo pode saciá-la, a não ser uma experiência de Deus. E essa foi uma experiência de Deus.
Quando ouvi sua voz vindo primeiro de fora, depois vindo de dentro, e eu soube que o eu do sonhador interior era Deus. E eu não separo o sonhador interior do eu quando acordo. Sou o mesmo eu. Posso sonhar acordado, como tenho um sonho noturno, mas esse sonhador e o sonhador noturno são a mesma coisa. Portanto, se consigo pensar no eu num sonho, no sonho noturno, na imagem mais maravilhosa, na mais maravilhosa ponte de incidente, e realmente vivenciá-lo, bem, então, a mesma coisa acontece quando acordo. Se eu apenas souber que o eu quando acordo é um com o eu que está sonhando, agora posso alcançar meu objetivo neste mundo. Dê um nome ao fim. Vá até o fim. Experimente o fim como se fosse verdade e deixe o sonhador em mim construir a ponte do incidente e me libertar de onde estou agora para a realização desse sonho. Quando eu chegar lá, isso acontecerá da maneira mais normal e natural. Ele se exteriorizará em meu mundo. E dou todo o crédito ao ser interior que está realizando o sonho. E quando concluído, essas coisas acontecerão. Isto de que falei anteriormente precedeu a ressurreição. A ressurreição acontece e não está em algum cemitério. Está tudo dentro do seu próprio crânio. Quando chegaram ao lugar chamado caveira, ali o crucificaram. Na sua caveira. Então vá para a cama como uma pessoa perfeitamente normal, como tem feito ano após ano, durante todos os anos que viveu, noite após noite, e algo estranho acontecerá enquanto você estiver dormindo. Você sentirá uma vibração que nunca conheceu antes. A vibração mais estranha. E você pode interpretá-lo como eu interpretei o meu. Pensei. Não sei nada sobre a forma humana. Não sei nada sobre esse problema. E pensei comigo mesmo, bem, agora é isso. Não vejo como poderia sobreviver a esta vibração. E pensei, sem saber nada sobre isso devia ser o que chamam de uma hemorragia terrível, mas não conseguia imaginar como poderia sobreviver a essa vibração. Além disso, comecei a acordar e acordei como nunca estive acordado antes para me encontrar em meu próprio crânio. E eu sabia que a caveira era minha caveira, mas também sabia que era o sepulcro. Eu sabia que era uma tumba e estava hermeticamente fechada. Não havia a menor abertura naquela tumba. E eu tinha um desejo intenso. Sair, mas tinha uma sabedoria intrínseca sobre o que fazer. Eu sabia que se empurrasse a base do meu crânio alguma coisa cederia, que eu poderia passar por aquilo e então sair. Quando o fiz, empurrei e algo se moveu deixando uma abertura. E encostei a cabeça na abertura e me espremi para fora, centímetro por centímetro por centímetro. E passei por aquela abertura como uma criança passa pelo ventre de uma mulher, e me levantei. E quando saí, todo o simbolismo que você encontra nas Escrituras, especialmente no livro de Lucas, me cercou, o bebê envolto em panos, 3 homens para testemunhar o acontecimento e o vento mais fantástico. Houve uma tempestade e interpretei que o vento vinha do canto da sala, embora ainda o sentisse na minha cabeça. E um dos 3 que estavam presentes, ele sentiu e foi o mais perturbado dos 3. Todos sentiram o vento. Ele saiu para investigar o vento e olhando para baixo viu a criança, o bebê envolto em panos, e pegou-o. E ele olhou para o rostinho, ele anunciou o que era. E ele disse: é o bebê de Neville. Os outros 2 com vozes mais incríveis perguntaram: como Neville pode ter um filho? Mas eles não podiam me ver. Eu era invisível aos olhos deles. Eu estava tão vivo, tão acordado. Nunca estive acordado assim antes. Posso ler todos os pensamentos, seus pensamentos eram objetivos. Ouvi o que eles disseram e seus pensamentos, ainda não expressos, eram objetivos para mim. Eles não conseguiam esconder nada de mim. E ele trouxe o bebezinho e colocou-o na cama. Então peguei o bebê na mão e disse, olhando em seu rosto: como está meu amor?
E a criancinha deu uma risada celestial e então tudo se dissolveu. Eles se dissolveram, o quarto se dissolveu, o bebê se dissolveu, e eu me vi na cama com isso fantástico e indelevelmente impresso em minha mente. Saí e escrevi tudo detalhadamente e enviei para minha esposa. Desci o corredor e deixei-o cair para que ficasse registrado que a história das Escrituras é sobrenatural e não é história secular. É algo que vai acontecer com todas as pessoas neste mundo de acordo com sua própria ordem. Mas não é algo que acontece só com uma pessoa, vai acontecer com todos. É Deus nascendo no homem. Essa foi a sua promessa para si mesmo. E esse homem realmente se tornaria Deus. Eu era invisível para eles. Por quê? Porque Deus é Espírito. Mas isso não me roubou o sentimento do papel, o entendimento e a sabedoria que eu não desfrutava quando vestia a vestimenta de carne. Invisível para eles. Mas eu te convido, você não é invisível para as hostes celestiais, mas elas não estavam presentes. Só os três que vieram como os três pastores chegando e eles viram. E então, 139 dias depois, uma vibração semelhante a essa começou na minha cabeça, desta vez no topo do meu crânio. Mais uma vez, pensei, é isso. Haverá uma explosão com isso. Bem, havia. Dessa vez a coisa toda explodiu e então tudo se acalmou, enviando-me adiante como Filho de Deus, e não como Jesus. Davi, como nos é dito no Antigo Testamento. Como Davi disse no Salmo 2. Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. E então ele diz no Salmo 89. Encontrei Davi. Com meu óleo sagrado eu o ungi. E ele dirá triunfantemente: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Eu não sabia, nascido e criado na fé cristã, que era e me considerava cristão. Meu treinamento não revelou nada disso. E aqui vejo Davi e não há incerteza quanto ao relacionamento. Eu sei que ele é meu filho e sei que ele sabe que sou seu pai. Se eu sou seu pai e ele é filho de Deus, então quem sou eu? Todos neste mundo vão despertar como Deus Pai. Não há espaço para mais ninguém no universo além de Deus. Pois Deus é transformado nesta criação maravilhosa em si mesmo, e todos despertarão como Deus Pai. Então, é a história de Jesus. Jesus é Deus Pai. Você quer ver o Pai, e estou com você há tanto tempo, Filipe, e ainda assim você não me conhece. Quem me vê, viu o Pai. Como então você pode dizer: Mostre-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. No entanto, eu e o Pai somos um e o Pai é maior do que eu, porque ele é o ofício de remetente. Estou limitado, mas quando volto para mim mesmo, o Pai, não estou no ofício do enviado, mas no ofício do remetente e o remetente é maior que o enviado, embora sejam um. Então, Jesus não é o Filho, ele é o Pai. Davi é o Filho. Davi não o chamou em espírito, meu Senhor? E meu Senhor é o título que o Filho sempre usava para descrever o Pai. Ele sempre fala de seu Pai como meu Senhor. E quando eu digo que é Davi, é Davi. Ninguém neste mundo jamais, eu diria, contestaria isso. Ele pode negar agora, mas ele teria tido a experiência. E quando você tem a experiência, não dá para negar. Eu não poderia negar essa experiência, assim como não poderia negar agora a mais simples evidência dos meus sentidos, não poderia. Está indelevelmente investido em nós. Então, todos vocês são baseados no sobrenatural. E, no entanto, os homens foram ensinados a acreditar que fazem parte da história secular. Não é história secular. Este ser não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então,
Deus se tornou homem para que o homem pudesse nascer como Deus. E porque Deus é Pai. Se Ele vai se entregar 100% a mim, então devo ser pai. Não apenas um pai, o pai de outro filho, mas não, esse filho. Se Ele se entregar a mim, me diga quem é você. Mas Ele é pai. Mas qual é o nome do seu filho? Davi. Bem, se Davi é seu filho e você consegue se entregar a mim, devo ser eu, se você conseguir, devo ser o pai de Davi. Isso vai acontecer com todos no mundo. Ninguém escapará disso, pois não é da vontade de Deus que alguém se perca. Não pode ser perdido. Então, se você passar pelas fornalhas, não deixe ninguém te condenar por isso e dizer te faça bem ou isso, aquilo e aquilo outro. Nunca. É a vontade de Deus. Ele passou por todas as fornalhas, mas fez isso por si mesmo, pois não poderia dar de si mesmo até que fossemos purificados nas fornalhas. E então ele nos chama um por um, não em pares. Você é muito único. Não há uma pessoa no mundo que possa ocupar o seu lugar. Você é único. O único igual a você. E assim, com o tempo, você será chamado para o templo vivo, uma pedra viva no templo vivo, até que todo o templo esteja concluído. Então, somos informados de que a cortina foi rasgada em dois, de cima a baixo, e as pessoas procuraram na sinagoga alguma cortina que havia sido roubada. Como poderia ser quando as Escrituras nos dizem que somos o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em você? Se eu sou o templo do Deus vivo, e a cortina do templo está rasgada, não pode ser algo externo feito por mãos humanas. Tem que ser o templo que eu sou, e esse também é aquele que está dividido em dois de alto a baixo. Você não espera que de repente um raio o corte em dois de cima a baixo. Na base da sua coluna, você verá uma luz líquida dourada e pulsante, ela está acesa. Ao contemplá-lo, você saberá que é você mesmo e que se infundirá com ele. E então, como uma serpente ardente, você faz a mesma coisa com seu próprio crânio. Mas quando você chegar lá, vai reverberar como som. Então, você conta a história no 3º capítulo de João, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. O que ele levantou? Uma serpente ardente. E assim que ele levantou e chamou a sombra. Nenhuma serpente ardente foi levantada no deserto. Todas essas outras sombras que são contadas no livro de Hebreus, foi dito a ele para fazer isso de acordo com a realidade. Construa-o de acordo com a realidade, mas o seu será apenas uma sombra das coisas que estão por vir. Tudo isso é uma bela imagem, mas embora as palavras sejam figurativas, a verdade é literal. Quando isso acontecer com você, será literalmente verdade, porém, quando você ler a carta, as palavras usadas irão predizer o levantamento de uma serpente no deserto. Agora, tudo o que foi levantado dentro de você, aquele poder criado dentro de você, que desceu por gerações, será revertido em regeneração e movido de volta para o céu, pois o céu está dentro de você, e Deus está em seu céu. Pois o reino de Deus está dentro e um reino significa um rei. E o rei está dentro e você se eleva dentro de si mesmo. Um com Deus. E você desempenha o papel que está predestinado a desempenhar antes disso, o mundo. Então, este é um dia glorioso, se compreendido. Um dia perfeitamente maravilhoso. Na verdade, até dentro, mas só existem sombras e nós as confundimos com a realidade. E eles não são. Agora, este salmo que citamos hoje é o Salmo 42. É chamado de masquil, um masquil de Corá. A palavra masquil significa em hebraico uma instrução especial, e Corá significa realidade. Verdadeiro. Isso é realmente verdade. Aquilo que é real. Portanto, é uma realidade especial, ou melhor, uma instrução especial sobre a verdade, sobre a realidade.
Então, este é um salmo que todos deveriam ler e finalmente entendê-lo. Você ouviu isso esta noite. Leve isso com você quando ler, pois estou lhe dizendo, o dia chegará. Você também os liderará em procissão. Não pense em Neville, e só Neville os colocou em uma procissão gay. Agora você desempenhará esse papel. E todos desempenharão esse papel. Todos deverão conduzi-los em procissão até a casa de Deus e todos ouvirão, e todos terão alguém ao seu lado para questionar a voz exterior. E então todos os que os lideram na procissão ouvirão a voz interior vindo apenas até eles. Eu me deitei com ele para dormir. Enquanto dormia, sonhei o sonho. Sonhei e sabia que era Neville sem ninguém me orientar sobre o significado da frase no final. Ele está sonhando que sou eu, você dirá para si mesmo. E então você saberá o que é a crucificação. Não é doloroso. É puro êxtase, posso lhe dizer. E se a lembrança disso traz de volta esse êxtase, imagine qual era o original. Para essas coisas eu me lembro. Pois se consigo me lembrar de algo e ficar tão extasiado com isso, imagine o que aconteceu quando, no início, fomos crucificados como Deus. Como Paulo diz, fui crucificado com Deus. E ele confessa que nunca viu Cristo Jesus segundo a carne. Ele sabe que todo o drama estava dentro dele. E porque isso aconteceu dentro dele, ele não consultou carne e sangue. E todas estas são as grandes tradições colocadas em forma histórica e os homens agora adoram um Jesus externo, rezando para que ele esteja dentro. Como é dito nas Escrituras. Você não percebe que Jesus Cristo está em você, a menos, é claro, que você não passe no teste? E então ele nos dá o teste. E o teste é muito, muito simples. E aqui está o teste. Você já ouviu isso várias vezes esta noite e só você pode julgar se foi aprovado ou reprovado. Mas vou fazer o teste muitas vezes. Isto vem do versículo 5 do capítulo 15 de 2 Coríntios. Testem-se e vejam se estão apegados à oração. Você não percebe que Jesus Cristo está em você, a menos, é claro, que você não consiga passar no teste? Agora, você acabou de ouvir as palavras Jesus Cristo que conta isso no início. Você pensa, se a palavra Jesus, ou a palavra Cristo, ou a palavra Senhor, ou a palavra Deus, ou a palavra Jeová transmitem o sentido de algum algo existente externo a você mesmo, você falha no teste. Você ainda não encontrou isso dentro. E vou lhe dizer, ele está dentro de você e sua maravilhosa imaginação humana, esse é o Senhor Jesus Cristo. Então, se ao ouvir essas palavras você pular e pensar em algo externo a você, existente, sim, mas externo a você, então você falha no teste. Enquanto você caminha até lá, caminhe na consciência de ser esse alguém que tanto te amou, que se tornou você. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Agora você pode testá-lo desta forma. Se todas as coisas são possíveis para Deus, e Ele está dentro de mim, e Ele é minha maravilhosa imaginação humana, certamente eu deveria ser capaz de testar isso. Ousarei agora assumir que sou o homem que neste momento a razão nega e os meus sentidos negam. Mas quem está fazendo isso? Quem está fazendo a suposição? Eu sou. Esse é o nome dele. E todas as coisas são possíveis para Deus. E ele apenas fez uma suposição. Ele está usando esta vestimenta e responde ao nome Neville. Quando alguém chama a palavra Neville, ele responde. Mas ele é a realidade que realmente veste a vestimenta. Agora, presumo, bem, estou assumindo como Deus, estou assumindo que sou o homem que quero ser. Eu sei exatamente o que quero. Bem, ande como se estivesse, foi tudo o que ele lhe pediu. Quando você orar, acredite que recebeu e receberá. Acredite que você fez isso, e não você vai fazê-lo, já acredite que você fez isso. Então, por que não andar como se tivesse recebido?
Se eu partir do pressuposto de que já sou o homem que quero ser, embora a razão negue isso e meus sentidos neguem, eu encontrarei esse homem. Na verdade, eu me tornarei esse homem, para que os outros possam ver que sou esse homem. Bem, agora experimente. Tome um conceito nobre de si mesmo, algo novo, algo maravilhoso, algo com o qual você gostaria de conviver. Assuma que você é isso e ande como se fosse. Durma como se você estivesse. E então deixe aquele que está dentro de você, que o ama tanto que se tornou você, desdobre você nessa vida. Pois eventualmente ele irá revelar você como ele mesmo. Mas enquanto isso, no mundo de César, deixe-o revelar você como o homem, como a mulher, que você gostaria de ser. Torne-o nobre, faça algo adorável, sempre use sua imaginação com amor em favor dos outros. E certamente, em seu nome. Nada pouco, nada que possa ser tirado de alguém neste mundo, ou deixe-os como estão. Não os roube, não os deixe, pense neles coisas nobres, mas ouse assumir algo maravilhoso e viver nele como se fosse verdade. E digo por experiência própria que isso se tornará verdade. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, convido todos a serem membros do canal. O custo é bem pequeno, e isso ajudará com o meu trabalho. Agradeço de todo o coração. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.